aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Habla Catrava. E hoje eu vou conversar aqui com uma das mulheres que fazem parte da minha vida e que me viu se tornar essa mulher que eu sou também, que me ajudou muito na minha construção, que falou pra mim uma vez, pede o peito, pede o peito. E daí que me ajudou também a me perceber enquanto uma travesti que vos fala hoje aqui. Então a minha convidada de hoje é ela, Melissa Schluckbier. Bem-vinda ao Habla Nossa, eu quase Catrava. chorei agora. É verdade, você Obrigada, ajudou Carol, pelo convite. Eu muito. tô super feliz por estar aqui participando com você desse projeto lindo. E quando eu recebi o convite, eu não poderia não aceitar de estar aqui junto com você e de mais uma vez estar te apoiando nesse lindo projeto. Você é maravilhosa, amiga. Obrigada. E sempre me apoiou em tudo, sempre tá me tirando muito sarro da minha cara, porque a gente é isso, a gente se diverte Falando muito nisso, juntos. eu tô me sentindo no de frente com a blogueirinha. Isso é muito. Por que todo mundo fala que eu sou parecida com ela, cara? Eu vou ser ácida que nem ela com você. Bora, Uma querida. cabeleireira. Melissa Schluckbier. Uma cabeleireira boa. Melissa Schluckbier. Boa pra Eu sou caramba. leonina, meu amor. É sobre isso e tá tudo bem. Mas a minha primeira pergunta pra você é: quem é Melissa A gente pode falar Schluckbier? tudo? Ah, é por sua conta. Lembrando que você é uma embaixadora de uma marca muito famosa. Lembrando que você é uma ganhadora de um dos maiores programas de uns reality shows aqui do Brasil. Então é por sua conta. Bora. Então, quem é a Melissa Schluckbier? Uma mulher workaholic, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu vivo pelo meu trabalho. Tenho poucos hobbies, né? Porque meu hobby mesmo é trabalhar. Sou um pouco durona, porém de um coração mole. Mas eu sou bem resistente a muitas coisas. Mas quem me conhece, eu acho que você me conhece um pouco, sabe que eu não sou tudo isso, né? Acho que eu tenho um pouquinho de uma casca grossa, mas que lá no fundo eu tenho coração mole. E é isso, né? A gente aprende também com a vida ali, né? Que a gente também não pode ser só mole, mas também não pode ser só dura. E a gente consegue ter, né, essa jogada, Eu né? acho que quando a gente leva algumas pancadas da vida, a gente acaba criando uma certa resistência, né? Mas eu sempre falo, eu acho que essa certa resistência, eu acho que nos faz mal. Porque às vezes a gente perde muitas oportunidades. Eu já perdi muitas oportunidades lá quando eu era mais jovem. Justamente por quê? Por conta dessa resistência de bater de frente com as pessoas. Então hoje eu acho que eu aprendi com as lambadas da vida e com a maturidade, né? Sobre isso. Você também E era, que eu lembro bem. eu ainda sou um pouquinho Eu resistente, sei. né? A gente traz isso. Mas também ajudou a gente chegar também um pouquinho aonde a gente tá ali. Lógico que entendendo e quando a gente percebe que essa resistência nos ajuda a crescer ao mesmo tempo, mas também nos tira oportunidades e faz com que a gente perca ou ache que está na razão ali, mas e também dá pra gente um pouquinho de, não, eu sou segura de mim, eu vou ser assim um pouco mais, porque também é um pouco de personalidade. É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que essa resistência não é somente essa resistência das lambadas que a gente leva da vida. Não, isso é muito da personalidade da gente, né? Eu Uhum. sempre fui essa mulher muito firme, muito segura. Até porque eu falei, né? Eu sou leonina, então eu tenho um pouquinho de egocentrismo ali. Às vezes meio narcisista. Mas você Mas acha que é isso ou é realmente se gostar? Porque eu acho que as pessoas elas não estão tão acostumadas com pessoas de personalidade. Elas querem que as pessoas se moldem ao que elas desejam. E principalmente eu acho que hoje você está caminhando ali, você transita num lugar onde as pessoas têm muito isso de querer que você seja como elas querem e não aceitar muito a sua personalidade, que você precisa se impor. eu acho que é um pouco disso também, né? Porque, na verdade, as pessoas querem realmente nos moldar, né? Eu sinto muito isso, que as pessoas querem nos moldar. E às vezes a gente acaba batendo de frente, por quê? Porque a gente acaba não aceitando certas. Opiniões ou certas inquisições, Uhum. e aí a gente acaba tornando essa pessoa mais resistente, ou mais egocêntrica, ou mais narcisista, que as pessoas acabam pintando um pouquinho da gente, né? Mas é justamente por conta dessa personalidade. Eu não aceito tudo.
e eu não ouço tudo que as pessoas me dizem. Mas hoje em dia eu consigo analisar um pouquinho mais. Você consegue ter um direcional ali. Consigo. Você consegue entender quando a pessoa tá te direcionando pra um lugar que realmente é efetivo. É aquela famosa frase, né? Por que que eu vou aceitar crítica construtiva de alguém que nunca construiu nada? Exatamente, sim, exatamente. Hoje eu consigo, assim, visualizar isso para realmente para ver se a pessoa está querendo me moldar ou se realmente faz sentido a pessoa estar me direcionando isso para um outro caminho. Hoje eu consigo direcionar isso. Mas eu acho que é questão de maturidade, né? E quando a gente tem essa maturidade, consegue entender, a gente consegue se compreender melhor ali e consegue se aceitar em muitas coisas, né? Aceitar que eu sou uma mulher de personalidade, sim, e eu vou estar hablando de quem eu sou e como eu sou, e que você não precisa me aceitar de qualquer maneira, mas você me respeita, porque esse é meu ponto. Lógico que eu não vou te desrespeitar enquanto indivíduo, mas eu sou a Melissa e eu quero que você me respeite enquanto Melissa. Exatamente. Essa é uma frase que eu falo muito, tá? Eu não preciso que ninguém me aceite. E eu nem quero que ninguém me aceite. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua opinião, seu pensamento. Eu só quero que as pessoas me respeitem. A partir do momento que você me respeitar, eu vou respeitar a sua opinião, a sua identidade, enfim, tudo que você precisa de respeito, eu vou te respeitar. Mas eu preciso e eu exijo respeito. Isso é o que eu sempre falo. É uma via de mão dupla, né? Claro, sem E dúvida. sempre entendendo isso, que eu acho que é o que falta às vezes um pouco, né? As pessoas entenderem sobre o respeito. Eu acho que falta as pessoas se entenderem um pouco sobre respeito e pelo menos se esforçar em tentar se colocar no lugar no outro. A gente nunca vai conseguir, eu nunca vou conseguir me colocar no seu lugar e sentir o que você tá passando. Isso não. Mas, de repente, ter um pouquinho mais de empatia e pelo menos tentar, sabe? O que que será que ela tá sentindo? O que que ela tá passando? Por que será que ela é tão resistente assim, né? O que será que se passou? Porque às vezes a gente não conhece as pessoas por dentro, né? E somos histórias, né? E cada um tem a sua história, né? Uma construção e traz ali consigo várias coisas, né? E um dos pontos já interligando aqui é como que você chegou nesse lugar de ser uma cabeleireira, de trabalhar com beleza? Como que foi para você entrar nesse mercado? Porque ali eu lembro, né, com a nossa história, você entrou nesse mercado quando você começou a sua transexualidade. Porque quando você não era uma mulher trans, você trabalhava num emprego formal ali dentro de uma empresa, mas ali quando você vem fazendo esse caminho, né, de se assumir enquanto mulher transgênera, travesti, eu tenho essa identidade, né, e aprendi muito com você que somos travestis. Sim. E como foi pra você ali entrar pra esse lugar do ramo da beleza? Eu nunca tinha imaginado um dia trabalhar, né, com beleza, nunca tinha pensado nisso. Sempre trabalhei como CLT, naquele trabalho formal, mas em um certo momento, eu não estava mais tendo outra escolha. Eu tinha um cargo bom dentro dessa empresa, eu tinha uma liderança já dentro dessa empresa, porém nunca reconhecida. E eu sabia que eu não iria ser reconhecida por conta da minha identidade, porque isso fazem 16, 17 anos atrás, eram outros tempos, né? A gente nem se falava. Nem se falava muito disso. Mas, ao mesmo tempo, eu estava no meu momento de transição. Já tivemos um passo à frente por eu ter sido contratada naquela empresa, né? Uhum. Que é uma empresa do ramo de varejo e que eu fui uma das primeiras também, né? Se não, talvez a primeira que eu fui contratada nessa época. Então eu tive a oportunidade de estar ali, porém barrada em certos momentos. Então Você eu era tinha um a dita cargo. cota, né? Tipo, que a gente fala hoje. Temos uma pessoa aqui, mas a gente não dá oportunidade pra essa Não, pessoa eu não tinha prosperar. essa oportunidade de crescimento. Então, dentro ali da loja, eu tinha cargo de liderança, eu tinha algumas responsabilidades, tanto quanto de gerente, porém eu nunca fui reconhecida. E eu sabia que eu não iria ser reconhecida por conta disso. E aí, em um certo momento, eu tinha contratado um colaborador, porque eu que contratava. E depois de um tempo, 6 meses depois, esse colaborador foi promovido para o cargo que eu tanto esperava. E eu falei, gente, mas eu contratei, não desmerecendo o trabalho dele, porque ele fazia um trabalho tão bom quanto, porém, eu estava na fila para ser promovida. E aí foi quando aquilo ali me desmotivou e eu falei, bom, eu preciso procurar um local onde eu me encaixo. Vou fazer o quê? Vou fazer a faculdade de moda. Fui lá, prestei vestibular, não tinha dinheiro para pagar.
Falei, preciso de um outro caminho. E aí, um certo dia, eu tava fazendo meu cabelo, e aí eu cogitei a ideia com a pessoa que tava fazendo meu cabelo, de trabalhar com cabelo. E ela falou, entra trabalhar comigo que eu te ensino tudo. E aí, eu visualizando aquele cenário, eu falei, bom, aqui eu vou poder ser quem eu quero ser. Eu falei, mas eu não sei nem por onde começa. Procurei algumas vias, tipo, pra entrar naquele mundo. E aí, fui barrada também, tipo, inclusive por gays, amigos, tal, enfim. É, porque Que também a temos essa gente sabe que tem resistência essa dentro do próprio resistência movimento, muito. né? É, É, é legal, eu apoio, mas eu não quero ter aqui junto comigo. É como na família justamente também. porque era um salão que tinha clientes com poder aquisitivo mais alto, então, tipo, a gente não sabia como ia ser a aceitação dessas clientes. E aí eu fui trabalhar justamente com uma pessoa trans. Então a gente sabia que naquele cenário ali era muito mais fácil eu conseguir entrar. E aí eu entrei ali, fiquei trabalhando um ano naquele local. E ali eu fui me desenvolvendo, né? Nesse ano eu já tinha crescido bastante. E aí depois fui trabalhar de assistente. Eu acho que foi quando a gente conheceu, né? Uhum. Mas foi justamente isso. Por uma falta de opção de mercado, eu entrei no mercado da beleza, que a gente sabe que é um pouco mais fácil da gente conseguir ganhar mercado, né? E ali eu fui crescendo, fui me destacando. Às vezes, talvez as pessoas que me conhecem parece que faz pouco tempo, mas você sabe que foram 15 anos para eu chegar onde eu cheguei agora. E é uma história construída, né? Então você vem construindo toda a sua história e a gente percebe que na tua história a gente esbarra também nessa questão que hoje a gente fala que é transfobia o nome disso. Você não deixar essas pessoas acessarem esse lugar, porque força de trabalho a gente tem, mão de obra a gente tem muito, qualidade no que a gente entrega, mas muitas vezes a gente não consegue acessar por conta da oportunidade. E que você traz isso também até dentro do ramo aonde você optou por seguir. E é muito engraçado também que o ramo da beleza é um dos lugares onde a gente vê pessoas trans que conseguem estar ali naquele lugar, mas nunca nesses lugares de liderança, de destaque, como você disse, né? Você poderia estar dentro daquele salão, mas você não poderia estar ali aparecendo muito, porque talvez as clientes podiam não gostar isso há 15 anos atrás. Sim, é justamente isso. E ainda existe hoje, né? Tipo, é um mercado, igual eu falei pra você, que é mais fácil, mas ao mesmo tempo, quantas a gente vê em cargos de liderança? Quantas a gente vê tendo sucesso, sendo reconhecida? Ainda o número é muito baixo, né? Então, Contamos nos dedos, né? dá pra se contar nos dedos e sobram-se dedos, Uhum. né? Mas hoje, eu conhecendo um pouquinho do mercado da área da beleza e eu conhecendo algumas empresas, quando eu recebi alguns convites, hoje eu sou embaixadora de uma grande marca, eu quis entender como era isso, se realmente eu seria uma embaixadora justamente só por ser cota, ou para Uhum. realmente para saber se aquela empresa realmente ela pregava e ela realmente compactuava com tudo aquilo que a gente falava nas redes sociais, né? Então hoje eu tô dentro de uma empresa que não, que ela me acolhe e que ela me apoia, né? Que ela compra Mas a a tua, ela gente compra a tua briga, né? Ela sim, tá ali, ela te apoia, ela te blinda muitas sim, vezes, né? Te traz me dá ali, te apoio. dá o apoio que é o que você precisa, porque não adianta você ter uma pessoa ali e simplesmente fingir que, não, tá tudo bem, a gente tem, a gente precisa apoiar, Sim, fomentar, claro. dar chance dessa pessoa ser quem ela é e conseguir, né, chegar nesses É, lugares porque onde você poderia tá. muito bem me colocar lá justamente para ter ali a visibilidade da empresa Uhum. e ao mesmo tempo não me apoiar e não me colocar em algumas posições justamente porque por conta dessa resistência que ainda a gente sabe que o mercado tem. Mesmo a gente sabendo que o mercado da beleza é um mercado, vamos dizer, de mente aberta, a gente sabe que tem essa resistência, né? Por quê? Porque a empresa ainda ela tem muito medo do como o cliente vai se comportar e se realmente o cliente vai comprar um produto sabendo que tem pessoas trans ali como cargo de liderança, né? E vendo, né, dando visibilidade, né? Hoje estamos aqui conversando no Dia da Visibilidade Trans e é por isso também que para mim é muito significativo ter você aqui e a gente falar o quanto a gente precisa dessa visibilidade, porque é a partir dali que as pessoas conseguem entender que somos força de trabalho e Claro. que somos potências, né? E que temos profissionais em várias áreas que são super fodas. Foi por isso que eu aceitei, Carol, esse convite, né? Todo mundo sabe que ali nas minhas redes sociais eu sou a Melissa Cabeleireira, Sim, que às vezes eu não fico pautando esse assunto o tempo todo, né? até porque Mas que
porque às vezes não é pertinente, né? Sim, Tipo, o não coloca assunto isso sempre, né? Porque ali é o meu instrumento de trabalho. Ali é o quê? É a minha galeria de fotos de cabelo, onde a cliente entra e escolhe. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ocultar o que se passa, né, na realidade. Lógico, quem é E você, isso né? é importante a gente mostrar que eu sou uma mulher trans e que eu tenho cargos de liderança, que hoje eu sou reconhecida nacionalmente e internacionalmente, né? Tá E que eu viajando pelo tô viajando pelo mundo, mundo né? agora. Conhecendo todos os lugares, fotos em Paris, E é em isso que é Dubai. super legal, é a gente mostrar que nós temos mão de obra, que nós temos força e que a gente consegue. Só que para isso a gente precisa do quê? Oportunidade. Oportunidades. A palavra é oportunidade. Que nos Exatamente. enxerguem como Sim. isso, né? Como essa força de trabalho, como a gente tá trazendo aqui. Mas voltando um pouquinho lá, como que foi pra você entrar ali de cabeça, sair desse lugar, né? Desvincular, porque você estava em transição de gênero, mas também em transição de carreira, então, né? E como foi pra você conseguir assimilar e falar assim, não, agora eu vou pra esse lugar e esse lugar vai ser o lugar onde eu quero crescer, aonde eu quero construir o meu império e ser, né, essa mulher foda que eu sou hoje. Eu era muito nova, né? Tinha 21, 22 anos, então eu não tinha essa maturidade ainda. Eu tava entrando ali porque eu precisava trabalhar, então eu não tinha essa maturidade. Eu não pensava assim, isso daqui é o que eu quero pra minha vida, eu quero crescer, quero ser reconhecida, quero construir meu império. Nunca pensei nisso. Eu entrei pela falta de oportunidade, porque eu precisava trabalhar, mas em um certo momento, quando a cliente chorou pela primeira vez na cadeira, porque ela tinha amado o cabelo, porque eu tinha transformado a vida dela. Eu vi que realmente aquilo ali, o que eu faço, é muito importante na vida de alguém. Que vai além só da estética, né? Vai além da estética, vai além de ganhar dinheiro, porque a gente sabe que no mercado da beleza a gente ganha-se Uhum, muito dinheiro. E eu falei, não, realmente é isso daqui que eu quero pra minha vida. E eu sempre trabalhei com público. uhum. Então eu sempre gostei de trabalhar com pessoas e trabalhar com público. E aí, quando foi isso, 1 ou 2 anos depois, porque até então eu trabalhava porque realmente eu gostava, né? Não ganhava tão bem na época, então não trabalhava pelo dinheiro. Mas eu gostava do que eu estava fazendo. Eu via as pessoas felizes com o resultado do meu trabalho. Porém, quando essa cliente começou a chorar na cadeira, que eu não sabia se ela estava chorando porque Não ela deu tinha medo amado na esse hora? dia Falou, putz, Claro! caguei no cabelo da Eu falei, e cliente. agora? Ela tá chorando de desespero ou ela amou? E aí ela falou que eu tinha transformado a vida dela. E aí eu acho que a partir de então, eu acho que eu levei isso muito a sério. Por quê? Porque eu vi uma responsabilidade muito grande em cima de mim. Eu vi a importância que eu fazia para a vida de alguém, né? Seu trabalho que E aí tava eu vi ali um mudando, propósito. né? Aquela história ali, né? Porque é E uma aí, história. igual você falou, não era só um cabelo, né? Era a autoestima, era a mudança de vida que ela estava tendo, era o que ela procurava, talvez, para virar a chave da vida dela. E aí eu vi isso como um propósito. E aí, a partir desse momento que eu falei, não, é isso que eu quero da minha vida. E em todos os meus trabalhos, eu sempre, quando eu levanto da minha cama, eu sempre falo: se eu estou levantando da cama hoje, não é para fazer 50%, é para fazer 100%. Então, eu sempre fui muito dedicada. Sempre eu quis fazer muito bem feito o que eu estava fazendo naquele momento, né? E com o cabelo não foi diferente. Só que eu acho que a partir do momento que eu vi aquele propósito, eu falei, não, eu posso fazer muito mais do que fazer cabelo bonitos. E daí você consegue entender que ali você se encontra, né? Você consegue se encontrar. E às vezes a vida ela prega essas pecinhas na gente, né? Sim. Que você passa por situações ali que você fala, o que que eu vou fazer? Mas daí vem a vida e te coloca num lugar, às vezes, que você não entende muito, e você fala, eu acho que era isso que eu tinha que fazer. Porque de verdade, assim, naquele momento onde eu tava saindo da loja de varejo pra entrar em salão, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu realmente tava assim, ó, seguindo o fluxo. Eu só precisava de um trabalho. Então eu não sabia o que que eu estava fazendo. Então eu fui indo. E aí chegou um momento que eu falei, não, realmente é isso que eu quero. E é isso que vai ser. Tipo, porque chegou um momento que parecia que eu já não sabia mais fazer outra coisa. Que eu só sabia fazer cabelo. E hoje é o que você faz com maestria e que te colocou também N oportunidades na sua vida, te abriu portas de vários lugares. A gente sabe que você começou num lugar e hoje, aqui em Curitiba, você tá no Master Blaster, no lugar onde se faz a beleza. E como foi pra você
fazer essa transição também de lugares e entender que você poderia acessar esses lugares com o seu trabalho. Porque daí ali a gente já não tem mais a Melissa transgênera. A gente tem a Melissa cabeleireira, que entrega um trabalho super fodástico, como eu falo, como eu tenho falado aqui, e que acredita em si e que tá vendo as portas se abrirem através do seu trabalho. Então, eu acho que isso é um dos pontos que mais pegavam, assim, porque eu não acreditava em tudo isso que você falou. Então, eu não acreditava em mim mesmo. Quando eu recebi a primeira proposta do Thornton para eu ir trabalhar lá, sei lá, 5 anos atrás, eu não me sentia merecedora e eu achava que eu não era. A síndrome do impostor? Isso eu sempre tive. E eu tenho um pouquinho até hoje, Todo tá? mundo, todas Todo as mundo mulheres que tem. passam por aqui. E pra você ver como é muito latente em nós mulheres. A síndrome do impostor tá sempre com a gente. Com os homens não tanto, mas com a gente tá sempre, sempre tá. Mas eu acho que porque isso já tá impregnado Uhum. desde muito antes, que a gente não é capaz, que o lugar da mulher é lá em casa, cozinhando, Sendo passando, né? submissa. E só que eu nunca tive disso, mas eu nunca tive, por mais que eu brinco que eu sou leonina, narcisista e um pouquinho, né, egocêntrica, eu nunca tive essa 100% dessa confiança. Sabe, Suzana Vieira, que ela é cem por Uhum. cento confiante? Eu nunca tive. Então eu recebi o convite. E eu nunca achava que eu estava preparada para estar dentro daquele lugar. Então eu via, às vezes passava em frente, eu falava, meu Deus, eu até suava frio quando eu imaginava, porque eu não me via lá dentro. E aí eu falava, não, não estou preparada. E eu achava que lá dentro era uma outra realidade, quando não era, e eu nunca me dei a oportunidade de Tá conhecer, naquele lugar, de né? estar para eu realmente ver como era. E aí eu sempre dava desculpas. Não, eu vou fazer um curso internacional porque todos os cabeleireiros lá têm curso internacional. E eu não sei cortar um cabelo como eles cortam, então ainda não é a minha vez de estar lá dentro. Aí eu passei por alguns salões e a proposta veio de novo, e a proposta veio de novo, e eu com essa mesma desculpa. Até que um certo momento eu falei: não, eu vou. Mas eu fui insegura, eu fui com medo, eu fui com medo de não ser acolhida. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que eu seria muito bem acolhida, justamente porque a dona de lá é maravilhosa e porque a gente sabe como é o histórico das pessoas que trabalhavam lá dentro, né? Que é no Uhum. ramo da beleza, a gente sabe tudo que acontece. Uhum. Então eu fui, mas mesmo assim, eu fui com medo, eu não fui confiante. E aí eu cheguei lá e vi uma outra realidade totalmente diferente do que eu imaginava. Mas você chegou a duvidar do teu trabalho enquanto Várias profissional? vezes. Você chegou a achar que É, você eu achava não... que eu não era boa o suficiente ainda para estar ali dentro. Então, em um certo momento, eu falei, Isso não, isso te machucava? Como você sentia isso? Você falava, poxa, eu não. Será que eu não sou tão boa? eu me sentia inferior, eu acho, sabe? Eu me Uhum. sentia inferior das pessoas que estavam lá dentro, porque a maioria dos profissionais que estavam lá dentro tinham cursos em academias internacionais, já tinham feito várias e várias viagens internacionais, e eu não passava nem perto daquelas pessoas ali. Porém, E também é um pouco também do lugar onde você vem, né? Tipo assim, que tem muito essa questão dos privilégios de poder acessar muito esse lugar. Tem gente que é profissional da beleza porque escolheu ser um profissional da beleza, teve todos os cursos nas melhores escolas e você veio por uma necessidade e você aprendeu, como a gente diz ali, na tora, na foi garra, na na marra, raça, na foi. raça. Eu acho que tem muito disso também, sabe? Eu acho que esse lugar de merecimento, né, da gente não se sentir tão confiante, vem desde lá da infância Uhum. e da forma que a gente é criado, né? Então, eu nunca tive assim, tipo, sabe, apoio eu tive, mas assim, eu nunca tive, sabe assim, aquela criação de, não, você é muito boa no que você Uhum. faz, isso, aquilo. Não, nunca ouvi isso. É porque também é aquela coisa, né? Você precisa trabalhar e você precisa sobreviver. É muito a questão da sobrevivência esse lugar, né? Porque os pais apoiam, mas os pais não dão essa chance, muitas vezes, desse sonho e É, fomentar isso. Porque você precisa viver uma realidade. E essa realidade é uma realidade que é a realidade do brasileiro, né? Você sim. precisa comer amanhã. Você não- sonho não enche barriga. Você já ouviu isso? Ah, porque isso aí não enche barriga. Às vezes as pessoas falam assim, Mel, qual é seu sonho? Quais foram os seus sonhos? Né? Igual você falou, em algum momento você, lá no começo da sua carreira, você se imaginava? Não, eu nunca fui uma pessoa sonhadora. Eu nunca sonhei, eu quero ir para Paris, eu quero viajar pela Europa. Não, por quê? Porque era muito diferente da minha realidade. Então eu nem perdia tempo sonhando, porque eu tinha que trabalhar. Então eu não perdi esse tempo sonhando, justamente porque eu achava que era muito longe de Distante alcançar de isso, você, né? né? E aí, depois de um certo tempo, tem que trabalhar muito isso.
com a cabeça da gente, sabe? Uhum. Hoje eu consigo trabalhar um pouquinho mais, sabe? Tipo, hoje eu quero ir comer num restaurante, já várias vezes de você ir comer num restaurante melhor, assim, aí você fala, nossa, mas eu tô pagando isso. Mas aí vem a história toda na cabeça e fala assim, não, mas em algum momento eu já não tive o que comer. Então eu posso pagar isso, eu Claro. mereço, eu trabalho pra isso, eu vou comer isso, eu vou me dar esse luxo. Claro que eu não faço isso sempre, mas Sim. eu gosto de fazer isso porque eu acho que assim, ó, tudo que eu já passei até agora, eu mereço comer num bom restaurante, eu mereço viajar, eu mereço Uma boa descansar. roupa, Claro que merece. sim. E é isso, a gente ter acesso a esses lugares que ainda são negados para a grande maioria da população brasileira. Porque a gente pode ver assim que as pessoas que ganham o que hoje você ganha são, né, não uma pequena parcela, mas ali a gente vê que não é a maior gama do país. Que essas pessoas sobrevivem com um salário mínimo que muitas vezes não têm a chance de comprar uma boa roupa, de fazer uma viagem, nem que seja para um município ao lado, né? E quando você tem essa oportunidade, você pelo menos tem que entender que sim, eu trabalho para isso, eu Sim. posso acessar esse E eu já lugar. fiz parte daquela. Eu sei como que funciona, porque eu já fiz Você viveu parte, eu aquilo, já né? vivi aquilo ali, eu sei como é. E hoje, até quando eu te mandei um vídeo, eu falei assim: ai, será que não tá demais esse vídeo pro tema da música? Você acha que, tipo, por exemplo, eu não tô. Ai, me enaltecendo demais, quanto algumas estão passando por situações de risco ou outra, Estou em aquilo, vulnerabilidade né? social. E aí eu me coloco nessa posição, porque eu sei o quanto é difícil, porque eu já passei por aquilo ali, então eu posso falar. Mas hoje eu consigo trabalhar um pouquinho mais a minha mente em relação a isso, mas ainda é difícil. Mas hoje você se sente segura de quem é a Melissa Hoje eu me sinto super e segura. como a Melissa Há uns trabalha anos bem. atrás, essa insegurança era tão grande que quando eu ia num curso, por exemplo, eu saía do curso cheia de dúvidas. Por quê? Você não Porque eu tinha perguntava. medo de perguntar e de saber como que as pessoas iam reagir quando ouvissem a minha voz. Quando eu levantasse a mão e as pessoas iriam todo mundo se virar e olhar pra mim. Talvez não iriam olhar por causa da minha voz, iriam ouvir por conta da pergunta, ou nem iriam me questionar, se questionar nada se eu era uma mulher trans ou não, mas aquilo ali estava tão impregnado, aquele trauma estava tanto na minha cabeça que eu saía do Latente. curso cheia de dúvidas, porque eu não perguntava. Hoje eu sou uma mulher 100% segura que eu chego, entro e saio de qualquer lugar sem nenhuma insegurança. E não tenho medo de perguntar aquilo, né? Porque não existe uma pergunta que a gente fala, não existe perguntas burras, ou não existe meias perguntas, ou perguntas melhores do que a outra. Se é uma dúvida que você tem, você precisa fazer isso. Claro, eu falo isso nos meus cursos. Quando eu vou ministrar um curso, eu falo, gente, não saiam daqui com dúvidas. Não sejam como eu fazia antes. E eu saía cheio de dúvidas e eu conto essa história. Por quê? Porque a dúvida sua pode ser parecer uma coisa muito boba, mas é a sua forma de pensar, a sua forma de entender, a sua forma de aprender. Então não saiam com dúvidas. E olha que é muito legal, né? Porque você tinha dúvidas, não conseguia perguntar. E hoje é você quem ministra isso. Sim. E você passa essa confiança pro outro. E do outro entender que ele tá ali. É o lugar dele. Ele precisa, sabe, sair sabendo daquilo ali que ele tá ali se propondo a saber. E outra, não é barato. Você tinha um investimento. E Sim. muitas vezes você perdia esse investimento. Claro, por quê? Justamente porque eu me preocupava, na verdade, muito mais do que os outros iriam falar ou pensar do que tirar minha própria dúvida. E eu nem pensava em investimento, na verdade, né? Eu tinha medo do constrangimento, eu tinha medo, né, de várias outras coisas. Então, o investimento era o de menos. E depois de um certo tempo eu comecei a trabalhar isso comigo, mas eu acho que essa segurança maior veio quando eu comecei a ganhar um certo reconhecimento da sociedade e Uhum. aí eu consegui ser uma pessoa mais confiante. Então você, a partir do que, tipo assim, se estão falando, então quer dizer que eu sou. E daí você conseguiu se entender, se É. compreender E ali aí e eu acho que falar. também a questão da maturidade, eu acho que Claro. você vai aprendendo muito. Essa questão da maturidade não é questão da idade, porque eu sou novinha, gente. Sim, 13 para Mas 14. é a questão que a gente vai aprendendo muito como lidar com as situações durante o tempo, né? Uhum. E vai entendendo que sim, você vai absorver tudo isso, Sim. trazer pra você e também filtrar. O que é bom eu tiro da minha É. vida e jogo pro lado, e o que é bom não, o que é ruim, né? O que é ruim eu tiro, jogo pro lado, e o que é bom eu absorvo e levo pra minha jornada e vou crescendo. Mas também durante esse percurso aí como cabeleireira, você chegou aqui, só que daí você começou a alcançar novos lugares.
E daí você começou a ser vista em outros lugares. E você recebeu um convite. E desse convite veio ali uma visibilidade tamanha, grande. Você chegou nesse lugar, a Mel, ela recebeu o convite pro The Cut Brasil, que é um reality show de cabeleireiros. Como foi pra você quando chegou esse convite? Como foi pra você estar lá dentro? E como foi pra você sair vitoriosa desse lugar? Então, assim, ó, o primeiro convite que eu recebi de um reality show foi da Netflix, que foi o The Circus. Eu recebi um convite, mas aí eu, insegura, não fui. Eu acabei recusando, era pra ficar 30 dias gravando na Inglaterra. E esse, eu acho que eu nunca falei isso, eu acho. Eu não sabia, falei em eu não alguns lugares só. sabia disso. Eu não sabia desse. Eu recebi primeiro esse convite. Estou chocada aqui. Mas aí, tipo, também, assim, ó, eu não podia sair e ficar 30 dias gravando fora do salão e deixar lá minha equipe. Então eu não aceitei. E também não tinha muito a ver o jogo comigo e tal. E aí, quando eu recebi o convite através do Instagram de uma produtora me chamando pra participar de um programa de TV, que era um programa de TV sobre cabelos, aí eu falei, não, eu acho que faz mais sentido. Eu aceitei a primeira reunião e foi um processo seletivo de mais ou menos 5, 6 meses, onde eu conversava com produtores, com psicólogos, com diretores, e aí eu aceitei. Em um certo momento, sei lá, durou 5, 6 meses essa seletiva, eles me ligaram e falaram, ó, Mel, você tá aprovada. E aí eu não tinha opção de escolha. Ou eu falava sim naquele momento, ou era não. Eu não podia pensar e dar resposta no outro dia. E eu falei sim. Ele falou, então você vem pra São Paulo e você fica 30 dias aqui. Se você for eliminada... Também porque nesses 5 meses você já começou a preparar que você poderia ir, né? Não foi uma coisa que nem o outro. Não, tem que deixar aqui 30 dias. Ai, meu Deus, tem que sair não. daqui. Você conseguiu entender que você estava num processo de aceitar esse convite ou não? Só que assim, ó, eu acho que como tudo na vida, às vezes eu tenho um pouquinho desse defeito. Um leve pessimismo. Eu vou deixando as coisas acontecer justamente pra eu não criar expectativa e não me frustrar. Então eu vou deixando acontecer. E eu não esperava. E aí eu lembro que nesse dia eu tava passando mal, porque eu tinha comido algo que me tinha feito mal. E aí eu recebi uma ligação do produtor e falou: Mel, você foi aprovada, você tá no elenco do The Cut. Passou meu mal-estar na hora. E aí ele falou: ó, você fica 30 dias gravando, se você for eliminada, você volta antes. Eu falei, mas 30 dias direto? Eu falei, 30 dias direto. Ele falou. Eu falei, então tá, eu vou. Eu não queria perder aquela oportunidade, porque depois que eu vi o The Circus indo ao ar, eu falei, meu Deus, eu poderia estar ali. Eu falei, não, eu vou. E é uma visibilidade grande, né? E aí ele falou assim pra mim, você não quer saber o prêmio? Porque tinha um prêmio em dinheiro. Eu falei, tá, me fala. Aí ele me falou o valor do prêmio, mas o prêmio pra mim era, eu acho que o que menos importava, né? Ali. Mas eu queria sentir como era a experiência. E eu pensava muito na minha visibilidade. Então, tipo, por exemplo, eu não precisaria ganhar o programa, mas a minha trajetória dentro do programa poderia fazer uma diferença muito grande quando eu saísse. E você não tinha medo de ser cancelada? Medíssimo de ser cancelada. Eu tinha medo de ser cancelada, mas assim, eu sempre falei assim, bom, eu acho que por conta da minha personalidade, eu não ia nem conseguir ser outra pessoa lá dentro. Não ia conseguir. Porque você não é um personagem. Não sou um personagem. Em um certo momento, se você tentar criar um personagem, você vai se perder no personagem. E aí é pior que tudo. Então, eu sempre fui muito autêntica. No começo, nos 2 primeiros episódios, eu me achava até meio sonsa. Porque eu falava, gente, que chata que eu era no programa. E aí... Mas por quê? Porque eu fui conhecendo o território, realmente quando eu tô... Percebendo, as pessoas, percebendo como era. E assim, eu não tava no meu campo de trabalho, eu tava numa outra situação. Então eu tava um pouquinho fora da minha zona de conforto e você se sente um pouco coagida, né? E aí, depois do 3º episódio, que eu já tava respirando um pouquinho mais e que eu fui sentindo... como era o jogo, porque realmente era um jogo. A gente também tinha que pensar de uma forma estratégica. Aí eu comecei a ganhar visibilidade e destaque dentro dos outros participantes. E daí você criou também ali uma amizade com algumas pessoas, né? E uma inimizade com algumas também. Sim! Como é isso, assim? Como foi? Não, foi bem legal. Como foi assim, conviver com essas pessoas ali que
trabalham no mesmo ramo que você e você cria ali, né, afinidades ou não, ou inimizades. Como que foi estar ali? Eu acho que assim, inimizade eu não criei nenhuma. Eu me dou bem com todo mundo, tal. Mas a convivência com 12 pessoas, personalidades diferentes, principalmente no nosso ramo da beleza, que tem um ego muito elevado, que a gente sabe como é. E que também tem a coisa do eu preciso ser vista. Eu Hoje em preciso ser dia vista, eu preciso ser tem melhor o que fulano. aqué Claro, e também, tinha o né? Porque dinheiro. tinha um aqué ali, Mas eu vou te falar, eu acho que a questão do aqué era o que menos importava pra todo mundo. que todo mundo Porque queria ser no visto. momento da competição, ninguém pensava no dinheiro. Então, o que mais as pessoas pensavam era o quê? Eu quero ser a melhor cabeleireira do Brasil, ou eu quero ser o melhor cabeleireiro do Brasil. Porque necessariamente vai trazer o dinheiro, né? Porque todo mundo ali tava pela visibilidade, Claro. né? E aí, sim, eu também tinha medo de ser cancelada, porque era bem no mesmo ano de Carol Conká. Então, Aham. assim, ó, tava todo mundo com medo. A gente tinha medo até de falar no hotel e tá sendo gravada, assim. Aham. Mas sim, porque o que que acontece? Você entra num programa desse e eu já era uma pessoa conhecida. Então eu Uhum. falava, gente, eu posso ou alavancar a minha carreira aqui, ou eu posso acabar com ela agora. Então a gente tinha um certo momento que a gente tinha esse receio. Mas na hora da competição e na hora que falava gravando, era gravando. No momento da competição, você estava focado em o quê? Em entregar o resultado que os jurados pediam. Você não pensava nem o que você estava falando, você só ia. E o diretor mesmo falava que a gente tinha que ser a gente mesmo, que era o mais legal, tinha que ter emoção, eles tinham que conhecer as personalidades. E aí depois o terceiro, quarto episódio foi bem gostoso, assim, foi mais leve. Porque daí você tira aquele peso, né? De, pô, eu tô aqui, eu preciso isso, nananana, e te coloca num lugar onde você fala, Em eu alguns preciso ser eu. momentos, tipo assim, muita gente pensava assim, eu preciso entregar entretenimento, preciso entregar entretenimento. E eu falava, gente, eu não sei entregar entretenimento, vou deixar eu E ser eu entregou. mesmo. E entregou. E aí, por quê? Porque daí pode forçar, sabe? Ser um personagem, ou pode ficar meio forçado, porque a gente sabe quando é um VT ou quando não é, né? Sim. Mas foi uma experiência maravilhosa. Passaria E de aí, novo por uma experiência dessa? ó, em certos momentos eu sempre falava assim, principalmente quando eu tava lá dentro, eu falava, gente, isso daqui é coisa de doido. Eu não quero mais. E pensei em desistir em alguns momentos, mas eu lembrava do aqué da multa. Eu falava, não vai dar pra desistir. E aí, eu pensava também, justamente porque eu sempre falava nos meus eventos, não desista, vale a pena não desistir, siga em frente. Aí eu mesma ia Vai me lá e contradizer. desiste. É. Aí eu vou lá desistir? Não. Se eu tiver que sair, eu vou sair porque perdi a prova. E fazia parte do jogo perder também, né? E eu falei, não, vou até o final. E aí foi isso, cheguei depois do quarto episódio, quando eu falei, tô na metade, agora daqui eu não saio mais. Porque em alguns momentos, E daí você quando criou uma confiança. aí eu criei uma confiança. Quando eu vi os participantes ir embora, e eu vi às vezes que a pessoa saía aliviada, porque realmente era uma pressão. Primeiro, 18 horas gravando, era, né? Tinha toda a parte ali da parte da produção, então era cansativo pra todo mundo. E tinha a pressão do jogo. Porque a gente saía da zona de conforto, tinha que gravar, fazer cabelos que você não estava acostumado a fazer, sem assistente, correria, com a Alessandra Ambrosio gritando, falta 5 minutos e você tava com o cabelo da modelo todo molhado. E aí falou, não, depois do quarto episódio, eu falei, não, agora daqui eu também não saio. Mas ao mesmo tempo eu vi os participantes ir embora e eu via aliviados, e falei, eu também queria ir. Mas não queria largar o osso, porque eu falei, não, mas já Claro. cheguei aqui no quarto, agora do quarto pro último. E aí eu fui, acho que do quarto, assim, eu fui ganhando quase todas as provas, e aí cheguei no último. Com o Márcio Machado, que é de Minas, que é um profissional incrível e que em todos os momentos, quando a gente éramos questionados pela produção, quem era o meu concorrente mais forte era o Márcio. E eu sempre falava que pro Márcio, se eu fosse pra final, eu perderia pra ele. E eu fui pra final com E ele. vocês tinham uma relação ali de Amizade. de amizade. De Vocês amizade. criaram uma relação de afeto Até ali. hoje, de amizade, porque eu admirava muito o Márcio como pessoa e como profissional, porque ele tem um puta talento. E aí eu falava assim, não, ele é muito bom, porque ele era talentoso e ele estudava muito. Então ele era técnico, ele sabia do que ele estava fazendo. E eu era muito mais artística. Então, tipo assim, a parte teórica, às vezes eu não sabia tanto, mas eu metia a mão e fazia o negócio Vou lá e acontecer. faço acontecer. E aí eu fui com ele pra final. E aí eu ganhei dele, venci. E como foi pra você estar nesse lugar de vencer? Tá vendo que na sua construção você acreditava que você não poderia estar em vários lugares. E você foi eleita
a melhor cabeleireira do Brasil. Ganhou um aqué muito bom, porque é Foi gostoso. um Pix. Um pixinho caindo na sua conta. Mas como foi pra você ali se reconhecer e também tá nesse lugar, né? A gente tem que te colocar nesse lugar, que é o lugar que você é uma mulher trans, ganhando esse lugar ali, porque você era a única mulher trans do programa e uma das poucas mulheres trans que são convidadas para estar ali dentro de reality shows ou qualquer outros programas que a gente venha a ver dentro da televisão, do streaming, mas e ainda sair como vencedora. E eu acredito que você seja a primeira mulher trans do Brasil a estar ganhando um reality show. Sim, eu fui a primeira, né? Já teve outras que participaram, mas eu, até onde eu sei, eu fui a primeira a ganhar. Principalmente, tipo, dentro de um streaming que é tão grande como a HBO, né? Olha que coisa de doido. Quando eu recebi ali, né, que os jurados gritaram, a vencedora do Decante é você, Melissa, eu não acreditava. Primeiro que, assim, demora pra você cair a ficha. Então, eu ganhei, caiu o papel picado, nananã, todo mundo, tipo, né, me dando os parabéns. Eu fui pro hotel e eu lembro de eu tirando a maquiagem no hotel e eu falava assim, cacete, eu ganhei esse negócio. Eu ganhei. E, tipo, então eu não acreditava. E depois de um tempo, aí tá, caiu a ficha, ganhei o negócio, o Pix caiu na conta. Eu levei tempo pra eu falar pras pessoas e porque eu não gostava do título da melhor cabeleireira do Brasil. Porque eu não gostava que as pessoas me vissem como a melhor, porque eu sabia que tinha os outros tão bons quanto eu. Então eu achava assim, eu falei, ai não, gente, tipo, sabe, a melhor cabeleireira do Brasil. E aí, mais uma vez, a questão do merecimento, né? Tá meio coach o negócio aqui. Né? Mas assim, mais uma vez, assim, ó, tipo. E da humildade também, de saber que tem outros profissionais que são tão tipo bons assim, quanto você é a vencedora do reality show e não necessariamente a melhor, e aí porque é uma gama muito grande de pessoas, Então, né? assim, no Brasil, principalmente, existem milhões de profissionais tão bons quanto eu. Só que aí, uma pessoa falou assim, Mel, você merece, você lutou pra isso, você passou por uma história e você venceu. É o título do programa. Então, você é a cabeleireira, você foi eleita a melhor cabeleireira do Brasil. Então, eu comecei a passar a aceitar o título, mas de primeiro momento eu não... E seus colegas profissionais, eles já teve alguém já contestou o seu título e falou, mas como assim? Ela tá Isso esse título. sempre, né? Claro. Então, assim, ó, claro que ninguém fala pra gente, né? Sim, Mas né? as más línguas sempre falam por aí. Então, assim, ó. Mas você tem a plena consciência que você é a melhor brasileira, a melhor cabeleireira do Agora Brasil. sim, eu recebi o título, eu ganhei, eu trabalhei pra isso. Então, hoje eu aceito isso. Mas dentro do programa, agora a gente vai gerar uma polêmica aqui. Eu não era a preferida. Tanto que no momento da final, quando se fala. Porque a gente tava ali na hora da prova, e aí a apresentadora fazia algumas perguntas pros participantes que já tinham eliminados. Uhum. Ai, pra quem é a sua torcida? Pra quem é a sua torcida? Ninguém falou meu nome. E aí, mas assim, ninguém falou meu nome porque o Márcio era muito bom. Mas naquele momento eu tava ouvindo as pessoas. Então, assim, quem torcia pra mim, eu via que, tipo assim, ficava meio que em cima do muro, sabe? Eu acho que, se eu não me engano, uma ou duas pessoas falaram meu nome. Mas os outros todos. Então, assim, aquilo ali também é um pouco difícil, assim, né? Porque você tá no meio, tipo, dos seus profissionais, seus colegas de trabalho, todo mundo sabia como era difícil estar ali. Mas ao mesmo tempo tinha a sua torcida. E depois que eu saí, é claro que as pessoas vão contestar. Justamente por quê? Porque as pessoas têm opiniões diversas, Sim. né? Ninguém precisa aceitar que realmente eu sou a melhor cabeleireira do Brasil, mas eu sou. Porque eu Mas ganhei você o título. ganhou, entendeu? Ai, querida, falem bem, falem Sorry, mal. baby. Eu ainda que sou a Miss Brasil. Então, Daquela história. hoje, por exemplo, assim, ó, é claro que a gente sempre fala assim, eu não me importo com a opinião dos outros. Eu não me importo realmente, de fato, com o que os outros pensam ou falam de mim. Mas dependendo da forma que as pessoas falam, isso acaba Machuca, afetando e claro. machuca, claro. Mas assim, eu não me importo, não. E, Tô no hype, querida. Tô hypada. e você é uma liderança hoje E às vezes, nesse sabe o que lugar, que né? acontece? O que que acontece? Eu não sei se. Eu acho que é em todo. Claro que é em todos os ambientes de trabalho, mas assim, é muito difícil você aceitar, ou você elogiar, ou você falar que o outro é melhor que você, ou até de elogiar mesmo, né? Então, Ah, e sempre tem um mas, né? Sempre vem. Ai, ai, é mas. bom, mas. Mas assim, eu confesso que eu acho que assim, as pessoas sempre falam muito que eu sou carismática e tal. Eu confesso que eu acho que esse carisma que eu tenho, que as pessoas gostam,
eu tenho muito, 95%, vamos dizer, Suzana Vieira, né? Que é uma ou duas pessoas que não gostam de mim para 1 milhão de brasileiros que me amam. Então, por isso que eu não me importo, de verdade. Sim. E eu acho que a minha consciência, eu acho que fala mais alto do que tudo. Eu sei que eu faço um bom trabalho, eu sei da pessoa que é, eu sei do meu caráter, eu sei dos meus princípios e valores. O que realmente as pessoas estão falando, aí cada um tem a sua percepção, É sobre né? o outro, é muito sobre o que o outro tem, né? E não Exatamente. sobre você ali. É muito o olho. E lógico, é o olho dele, ele está vendo daquela maneira. É a percepção dele, né? Isso, e a gente não pode contestar. Não, claro que não. Ai, não, eu sou maravilhosa. Eu sei que eu sou maravilhosa, mas eu sou difícil de lidar. E tá tudo bem. Entendeu? Né, a gente fala aí que tem até aquele cara chamado Jesus que não agradou todo mundo, né? E olha quem era, né? E olha quem era, Ah. né? E então é isso, a gente não tá aqui pra agradar todo mundo. Mas o que eu também quero saber de você, como é pra você? Você se perceber hoje sendo uma figura que as pessoas têm como representatividade, se vê em você, principalmente a gente que é trans, mulheres trans, de poderem acessar esse lugar e de acreditar que elas possam também estar ali, né? De poder estar nesses lugares em evidência, em seu hype do momento. Então, como que é pra você também se sentir assim? Eu não me via, mais uma vez, eu não me Uhum. via nesse lugar. E um amigo meu falou pra mim um dia, ele falou assim, Mel, você vê o quanto você pode inspirar outras mulheres trans que não têm oportunidade e aonde você está hoje, elas veem que elas também podem chegar. E eu falei assim, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar isso. E de fato, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar isso. Porque eu só pensava em trabalhar, trabalhar, trabalhar e nunca tinha pensado no que eu poderia influenciar as pessoas, né? Eu achava que eu influenciava as pessoas como Melissa cabeleireira. Uhum. E não dessa outra maneira. E aí, depois desse dia, eu comecei a receber algumas mensagens de outras meninas trans. Como eu inspirava elas, que algumas saíram de um trabalho formal e estavam entrando no mercado da beleza porque elas viram uma oportunidade em mim. A partir desse momento, eu vi que eu tenho uma responsabilidade, mais uma responsabilidade sobre a vida, né? Então, por isso que eu acho importante eu estar em locais como esse aqui agora para falar sobre isso, Contando né? de você, Às vezes eu me trazendo cobro um experiência. pouco sobre essa falta de representatividade, que às vezes Claro. eu acho que eu falo pouco sobre isso. E fala quando é pertinente Falo também, quando é né? E saber pertinente. diferenciar isso aí, que não adianta a gente ficar levantando Porque bandeira a sabe o todo que que momento. acontece? Eu tenho um pouquinho do receio do levantar a bandeira, no sentido quando a pessoa me convida para levantar Uhum. uma bandeira em que ela está fazendo aquilo em pró dela, Dela. do marketing dela. Aí eu não aceito. Uhum. Agora, aqui, por exemplo, Usar da sua a minha condição, imagem, da minha da sua condição, imagem e pra se autopromover, para se né? Trazer autopromover. Então, às vezes, assim, eu já falei algumas vezes. Ai, vamos fazer uma foto sua em tal data? Eu não tô me Não. promovendo aqui não, tá, cara? Porque eu te amo Te mesmo, conheço, viu, entendeu? moreninha? Para, cara, me ajuda aí. Por isso que eu tô aqui hoje, porque eu sei o quanto você é séria, né? E eu sei que você não tá se promovendo e eu sei, eu conheço o seu trabalho, né? Mas assim, eu já falei não pra algumas empresas, Uhum. porque eu sabia que ela queria usar a minha imagem pra se autopromover, né? E a gente tem uma responsabilidade sobre as outras pessoas. E aí hoje eu me vejo com esse papel importante de representatividade, né? De eu estar num palco. O ano passado eu fiz um evento e eu falei pra 1.500 pessoas. E você foi além do Brasil. Você está além de falar só pros brasileiros. E além de falar só para mulheres trans brasileiras, você tá ganhando o mundo. Sim. Então, e pra você também, como é esse lugar de ganhar o mundo? Você tá vendo como é uma construção que te leva num lugar aí incrível. Eu acho que assim, ó, quando a gente constrói, parece que é tudo muito mais natural, Uhum. né? Tipo, por exemplo, diferente da Juliette, que entrou no Big Brother e do nada ela ficou mega ultra famosa, que eu acho que também é muito difícil, porque você tem que saber lidar com essa Aham. situação, que eu acho que talvez é mais difícil ainda. Uhum. A minha mãe foi lá em casa esses dias e ela falou assim: ai, a minha vizinha quer um autógrafo. Eu falei: ai, não, eu não vou dar um autógrafo. Porque às vezes eu não me sinto assim, tipo, ai. Você é uma artista. Eu sei que eu sou uma artista, eu sei que eu tenho talento, eu sei que as pessoas gostam do meu trabalho, me reconhecem, mas é engraçado você se sentir como uma artista e a pessoa te venerar e querer um autógrafo. Já teve pessoas que choraram quando me encontraram. Então, tipo assim, eu acho engraçado às vezes, porque é diferente, mas foi uma construção. Então, parece que quando é uma construção,
parece que você vai entrando dentro dessa realidade de uma forma um pouquinho mais Uhum. sutil, diferente quando a gente cai de paraquedas, né? Então é isso. As pessoas, quando me veem, elas querem me bater. Eu Será sei. que- Conheço do seu histórico também. Para com isso, eu sou uma pessoa legal. Já tentaram, mas nunca conseguiram. Quer dizer, teve uma pessoa que conseguiu, mas isso aqui é papo pra outra conversa. Quando tiver uma conversa mais tranquila. Mais E. tranquila não, né, querida? Por quê? Meio pesadinha essa conversa. Bem pesada, né? Mas isso você vai saber num próximo episódio, que eu vou trazer você de novo aqui pra gente continuar essa conversa. E daí a gente vai falar o que a gente tem E a pra gente falar. fala horrores, né? Horrores! Oxi. E como falamos. Mas a gente tá caminhando agora pra essa finaleira aqui. Mas eu ainda quero te perguntar como é ser a embaixadora de uma marca gigante, de estar à frente ali, ser o rosto daquele lugar. Como é pra você se ver como o rosto daquela marca e que hoje é uma das melhores marcas que a gente tem disponível no mercado? Hoje é uma das melhores marcas, é uma marca gigantesca e que de verdade ela abre portas. Hoje eu estou à frente da marca, né? A marca foi a primeira marca a ter uma mulher embaixadora. Não fui eu, foi a Glaida. E aí eu fui a primeira mulher trans se tornar embaixadora de uma marca. Então eu tenho um papel muito importante e eu fico super feliz, porque a marca realmente ela me usa não só na minha imagem, como usa o meu trabalho ali. Então eu fico super feliz. Hoje, esse ano, mais uma vez, eu tô assinando uma coleção. Assinei uma coleção em 2021. E agora, 2023, eu assino uma coleção de novo. 2024. 2020. É. 2023. Ah, você assinou em 2023. Que agora a gente lança em Ah, 2024, tá. né? Desculpa, eu. Então Eu é vou- 2024. Se lançar 2024, 2024. E aí linda. agora lancei uma coleção, eu tenho uma cor, que fui eu que assinei a cor. Então olha a importância de tudo isso. Eu me sinto muito importante dentro da marca, porque a marca realmente ela Reconhecimento, me né? reconhece. E eu também tive uma construção. Eu tô dentro da marca há 5 anos, né? Então eu também venho construindo o meu plano de carreira dentro da marca. E às vezes, em certos momentos, em muitos momentos, eu sempre achava que não ia chegar a minha vez. Falava, gente, mas que demora, não vai chegar a minha vez. Talvez para umas pessoas chegue mais rápido. Uhum. Mas eu falei assim, bom, eu tô plantando, uma hora eu Vou vou colher. colher. Talvez eu não colha, É, mas eu tô plantando e eu tô fazendo o meu trabalho. tô fazendo o Tô meu. indo buscar as oportunidades. Muitas das vezes levei na cara, mas não deixei de buscar a oportunidade. E hoje eu tô colhendo fruto de todo esse trabalho, né? Tô à frente de uma marca, de uma grande marca, tô viajando o mundo, né? Conhecendo lugares. Conhecendo vários lugares, né? E aí eu tô Vi muito aproveitando. blogueirinha ali na Várias- Torre Eiffel. Ai, meu Deus. Blogueira, influenciadora. Mas é super legal, assim, tipo. Atriz, modelo, Eu faço manequim. tudo, gente. Olha aí, gente. É Tudo. multifacetas, Tudo. facetas no dente, é tudo São faceta. naturais. Nasceu com você? Aham. Aham. Tá. Vamos falar de TechPix também, a filmadora mais vendida do Brasil. Amiga, é muito linda a tua história. Eu sou Obrigada. muito orgulhosa de poder ver o profissional que você se tornou, porque a gente trabalhou juntas. Eu também fui Sim. cabeleireira, né? Ali quando tinha. E era outra pessoa que habitava esse corpo. E a Mel foi uma das pessoas ali que me ensinou muita coisa e me ajudou em muita coisa. Me ajudou a me entender também como essa mulher aqui que hoje eu sou, a entender o meu lugar aqui no mundo. Então eu agradeço muito. É muito incrível ter você aqui comigo, mas eu tenho uma perguntinha pra você que é. Duas, na verdade, né? O que que a Melissa, de 8 anos, né, falaria pra Melissa hoje, melhor cabeleireira do Brasil, embaixadora de uma grande marca, que trabalha no melhor salão da cidade, que é reconhecida, que tem essa história incrível? O que que ela diria? E o que que a Melissa de hoje falaria pra aquela menininha de 8 anos que tava lá com não podendo se observar tanto e muitas vezes não se entendendo? Eu acho que a primeira coisa que a Melissa de antes falaria pra de hoje é assim: valeu a pena você não desistir. Eu sempre falo isso. Vale muito a pena não desistir. A gente leva muitas pancadas à vida, mas lá na frente a gente vê que vale a pena. E eu acho que a Melissa de hoje, quando eu olho lá pra trás, eu falo, nossa, quanta luta a gente passou e valeu muito a pena de eu ter chegado até aqui. Realmente, assim, só quem passa pelaquela história sabe, né? Eu já passei por coisinhas na vida. meu amor. E hoje eu falaria pra ela que eu me orgulho muito dela.
E o que você acha que ela falaria pra você hoje? Eu acho que ela falaria justamente isso, né? Que realmente valeria muito a pena e que tudo aquilo que eu passaria em algum certo momento me tornaria minha história mais leve. E a gente fala em não desistir. Eu tô conversando com a Mel, a gente já falou isso aqui, né? Que hoje é o dia da visibilidade trans. A gente traz aqui a vivência de uma mulher trans e eu também. Só que muitas das nossas, elas ficam pelo caminho. Elas não têm a oportunidade que precisam, elas não têm apoio, elas não têm. Elas e eles, né? As pessoas, né? Quando eu falo elas, são de pessoas. Não têm, né? O mínimo que é o amor das pessoas, não tem dentro de casa, somos expulsas, nós não conseguimos acessar muitos lugares como a universidade, como um emprego digno, né? E muitas vezes ter o seu lugar no mundo e elas ficam pelo caminho, assim como a gente já perdeu algumas amigas que ficaram pelo caminho. Então, quando a gente fala em visibilidade, não é você aparecer, né? É você ser vista. E tem e é um abismo muito grande de você aparecer e você ser vista. Quando a pessoa te enxerga, quando a pessoa te vê como ser humano que você é, como ser humano que somos força de trabalho, que somos amor, que sentimos dor, que temos pele, temos cabelo, nem todas têm, né? Enfim, e que a gente tem, né? Essas questões e que a gente precisa que sejamos respeitadas, sejamos amadas, porque muitas vezes o amor nos é negado. Eu acho que uma das coisas, eu acho que mais importante, eu acho que pra gente não desistir, é a rede de apoio, né? Eu tenho o Ali, que eu sou casada há 16 anos, que realmente foi a pessoa que mais me apoiou e que me apoia até hoje. Mas a rede de apoio para receber esse amor, para receber esse carinho, é isso que nos dá força para não desistir. A gente sabe que a gente já perdeu algumas amigas, por quê? Por falta de apoio, por falta de acolhimento. Então, eu acho que isso é o mais importante. De tudo isso que a gente falou, a rede de apoio é o mais importante. Porque, às vezes, é uma coisa muito simples, É mas que amor, né? pra gente que tá recebendo um amor, um carinho, naquele Afeto. momento é tão forte, né? Hoje eu falei pra você, né? Tipo, eu falei, nossa, eu tô nesse lugar, mas outras não estão pra mim. Aí você falou, mas é a realidade. Eu falei, nossa, mas é Uhum. muito forte. E realmente é a realidade. E quando eu vejo as estatísticas e eu vejo que uma mulher trans não se passa, né, de 35 anos e hoje eu Muitas tenho vezes. 38 anos, eu falo, caramba, eu acho que eu já venci. Mas é muito triste saber que muitas não chegam aos 35 anos, porque 35 anos a gente tá na flor da idade, né? Então é isso, né? E a gente precisa de você, pessoa cisgênera, de você quem tem esse privilégio de poder ser quem você é, muitas vezes, que você esteja do nosso lado, que vocês vistam a nossa camisa e nos ajudem a ter mais do que visibilidade, como eu disse no outro episódio da Mel, é efetividade. Então, que tenhamos isso, sejamos efetivas dentro da sociedade. E eu te agradeço imensamente por estar aqui comigo. Foi muito incrível. Porque a gente tá fechando essa temporada e nada melhor do que eu ter uma pessoa que eu admiro muito, que eu me reconheço, que eu me sinta representada, porque é sobre representatividade, é sobre amor. Eu te amo, você é uma das pessoas que é presente na minha vida. Lógico que a gente não está todo dia se falando, mas eu acho que o carinho e a amizade que a gente tem é muito incrível. E é sobre celebrar as pessoas que a gente ama. É sobre dar esse lugar de enaltecer. Você é foda pra caralho, você é boa, você sabe que você é incrível. E poder falar isso. Eu tenho esse espaço que hoje eu consigo te dizer isso e tá sendo incrível. E eu te agradeço muito por tirar o seu tempo do seu dia, da sua vida corrida, porque agora você faz viagens Ai, internacionais. mas é porque pagou bem. Mas Eu eu dei fico uma muito, coca eu pra ela. fico, eu fico muito feliz, realmente, de fato, eu tô até emocionada com esse carinho. Eu sei que tudo isso é recíproco. Às vezes a gente não se fala todos os dias, mas o mesmo amor é recíproco com você. Eu sei da sua luta, eu sei como que tudo que você passou pra chegar até aqui. E eu acho que uma das coisas que eu tenho como dever de estar nesse lugar que eu tô hoje é de poder apoiar e abraçar as outras pessoas. Talvez eu não tive isso lá atrás e hoje eu Uhum. tenho essa oportunidade e talvez isso é um dever
E talvez, uma missão não, porque eu acho missão uma coisa muito forte. É. Mas eu acho que eu tenho como dever de apoiar, de abraçar, de conversar, de contar um pouquinho da minha história, de mostrar que realmente nem tudo que eu tô colhendo isso foram flores lá atrás, né? Claro, De tem mostrar gente que da só vê o realidade. close e não vê o corre, né? E é um corre, Querida, ó. tem corre até hoje? Sim. E eu acho isso, eu acho E que é tem um por corre isso. finíssimo também. Tem um corre finíssimo. E eu acho que justamente isso. Eu acho que por isso que, junto com a minha equipe, das pessoas que trabalham comigo, eu tento trazer essas pessoas para próximo de mim o máximo que eu posso, porque não é sobre dinheiro, é sobre pessoas. Então, essas pessoas também têm lutas. Eu sempre falo assim: eu quero ser a patroa que eu nunca tive, né? Então, eu sempre gosto de entender o que eles estão passando, o que está acontecendo. Às vezes eu falo assim. Eu gostaria de que um dia lá atrás uma pessoa sentasse comigo e falasse, me desse conselhos. Eu não tive. Ou talvez eu tive e eu não ouvia. Mas Ou ao a maneira mesmo, como falava ou a também, né? maneira que falava. Então hoje eu tento ter mais empatia. É claro que tem a questão de business e tem a questão Claro. A Melissa pessoal. CNPJ e a Melissa CPF. Mas hoje eu consigo discernir melhor isso, sabe? Então eu acho que isso é um dever meu também, como, né, nesse local que eu estou hoje, De protagonismo, de né? protagonismo, também trazer essas pessoas para próximo e abraçar e, tipo, dar como uma rede de apoio, que talvez eu nunca tive. Muito obrigada. É incrível Obrigada. ter você aqui. E é isso, galera. A gente vai terminando a primeira temporada do Habla Catrava. Espero que você tenha gostado, que tenha se divertido, se emocionado. Eu amei poder fazer essa primeira temporada. E logo, logo a gente tá voltando com a segunda. E é isso. Muito obrigado por nos ouvir e por hablar com a gente. E até o próximo episódio. Um beijo e até. Amiga, obrigada. Foi muito bom.